dia, meu nome é Sara, sou engenheira agrônoma, trabalho na empresa Biosanto, uma empresa focada apenas em produtos biológicos. E hoje estamos aqui na propriedade do seu Ilaldo, que faz o acompanhamento do manejo biológico com a gente há um ano, em todos os setores. E a partir de hoje, nós estamos erradicando as plantas que estão mortas, né, que morreram de acordo com a doença, o ataque de fusariose, associado pela presença de nematóides na área. E o seu Ilaldo vai falar um pouco para a gente quais os clones que ele tem aqui na propriedade. Bom, prazer, Sara, ter você como agrônoma aqui, né? Esse tratamento biológico, a gente sempre está partindo um campo mais biológico, né? Saindo um pouquinho fora dos agrotóxicos. É verdade. Mas a gente tem feito um trabalho importante aqui numa mão também que foi radicado, né? Mais ou menos 6 meses. E aqui nós temos um clone aqui, um clone de Rondônia. Esse aqui é o G2. Esse clone aqui está com 16 meses de idade. Ele está mais ou menos no alto do peito aqui. É que nem Sara disse, a nossa agrônoma, da Biosantos, a gente vai estar fazendo tratamento aqui. Nós já fizemos um ano de tratamento biológico para a fusariose do café. E a gente agora tirou uma área de 2,81 hectares, que dá mais ou menos 10.700 plantas, que a gente vai estar acompanhando agora severamente. A gente, Sara disse, a gente radicou as plantas doentes com fusariose. E agora, daqui a um ano, a gente vai fazer um novo acompanhamento para radicar e fazer contagem, para ver se o tratamento vai funcionar ou não, né? A gente tem 3 áreas que não estão fazendo o tratamento e tem essa área que está sendo feito o tratamento. Aí a gente vai... Lembrando que aqui, o que a gente está fazendo aqui com o seu Ilaldo? A gente está fazendo um fungicida, que é o Trichoderma asperellum, é o Quality produto comercial. A gente faz esse manejo fungicida pensando em fusariose, laserioploidia, rhizoctônia e todos os fungos de solo. Estamos fazendo também aqui o Rhizos, que é o Bacillus subtilis, que ele, além de mineralizador de nutriente, faz a proteção da raiz, evitando com que haja ataque de nematóide nessa raiz, e o Onyx, que é o Bacillus metilotróficos, que ele atinge justamente a fase juvenil 2 do nematóide, que é a fase infectiva na planta. A associação do nematóide com fusário causa de 70% a 75% de mortalidade em plantas. E como o seu Ilaldo bem disse, o LB1 tem se mostrado um clone mais suscetível nessas áreas. E muitos produtores vêm fazendo a erradicação do LB1 das áreas e plantando novos clones. Mas eu acredito que essa não seja a solução, porque no futuro, aqueles clones que são resistentes vão acabar se tornando suscetíveis. Então, o que a gente pensa? Fazer o tratamento de solo. A gente tem que melhorar a condição e estrutura do solo, aumentar a quantidade de micro-organismo benéfico, aumentar o teor de matéria orgânica, dar uma condição no solo para que qualquer planta consiga sobreviver e se sobressair. E para isso a gente tem o auxílio também de um produto que é o EM, é um probiótico, ele é composto de leveduras e lactobacilos, que auxiliam no processo de fermentação no solo. Ele decompõe a matéria orgânica de forma fermentativa, o que aumenta a quantidade de micro-organismos benéficos no solo e diminui a quantidade de micro-organismos maléficos, o que induz um melhor enraizamento, uma melhor absorção de nutrientes, por isso trazendo vigor e sanidade às plantas, né? Seu Ilaldo aqui, ele faz o acompanhamento há um ano com a gente e a gente observou que, como a gente não tinha uma área para comparar, ainda tinha mortalidade de plantas. E o manejo biológico, ele não visa zerar, porque nenhum manejo ele vai conseguir erradicar totalmente os fungos maléficos e os nematóides da área. Todo o solo brasileiro existe nematóide e fungos de solo, fusário, rhizoctônia. O que a gente tenta é conviver de uma forma que seja benéfico ao produtor, com um custo menor e que ele atinja produtividades altas, porque o LB1, que é o mais suscetível, é um clone muito produtivo, né, seu Ilaldo? É um clone que chegou na região 15 anos atrás, a gente já tinha febre do clone 02. O 02 também começou a ter uma mortalidade muito grande, aí surgiu o LB1, mais ou menos 15 anos. E era o café. Ele tem uma produção muito alta, né, na realidade. E agora, de uns 3
há 5 anos para cá, a gente começou a notar uma mortalidade muito grande no LB1. É tanto que antigamente todo mundo queria plantar o LB1, né, consociado. A gente fazia 3 carreiras de LB1 e fazia uma 02 ou 3, vice-versa, né? E hoje, você vê, todo mundo queria plantar hoje, ninguém quer plantar mais. E hoje a febre é clone de Rondônia. E que nem Sara, a gente constatou aqui, o LB1 que está mais morrendo hoje. Mas a gente tem os clones que eu citei aí, tem o P2, o Verdinho, o 143, o G2. Todos eles não têm a mortalidade igual ao LB1, mas todos eles têm mortalidade nas plantas. Isso. Então... E o que acontece? Por o LB1 ser um clone mais suscetível, a incidência de nematóide que está na área e de fusário se instala nesse clone. Se você arranca esse clone da área, esses patógenos eles têm que se alimentar. Então eles vão atingir os outros clones que estão na área, que tem uma meia resistência, né? Tem uma quantidade de resistência, mas se não tem o clone suscetível, os patógenos vão ter que atingir eles. Então a solução não é erradicar plantas, a solução é fazer o tratamento para você conviver com esses patógenos de uma forma sustentável, né, Ilaldo? Que não te dê prejuízo e que traga um retorno benéfico. Que nem você disse, a erradicação das plantas é importante, não erradicar as plantas, né? Mas as plantas doentes é interessante erradicar. Isso, né? Não erradicar as plantas, que eu falo, todas as plantas saudáveis da lavoura, de LB1 no caso. Agora as plantas doentes, a gente tem que fazer igual, a gente vai mostrar ali como é que a gente está fazendo aqui, a erradicação das plantas que já estão mortas, para a gente continuar acompanhando esse resultado, né, seu Ilaldo? Isso aí. No caso aqui, a gente tem uma planta, né, Sara? Você vê o sintoma principal, né? Então, uns 30 dias atrás era uma planta sadia. Aí ela começa a perder, né? Ela começa a perder a vegetação dela aqui, ó. Aí ela começa desse jeito aqui, ó. Tem uma rama morta, tá vendo? Uma rama morta. O broto sadio, tá vendo? O broto sadio. O broto tá perfeito, ó. O broto tá perfeito. Aí tem a rama morta, né? E a planta toda, você vê que ela já tá demonstrando o sinal que ela vai ter a mortalidade dela. E aqui tá a necrose, né, Sara? Isso, a necrose esse fungo, calo, né? aqui. Esse calo aí, né? Ó, a casca ela começa a descascar e aqui tem dois fatores que podem ser observados. Normalmente, o ataque ele começa via raiz, que é por aberturas de nematóide. Só que o fusário, ele também pode ser passado de uma planta para outra por aberturas mecânicas, como uma poda mal realizada, mal tampada, né? No caso, deixa um ferimento e aquele material contaminado de outra planta pode acabar se instalando em na planta sadia. Ataques de broca, por exemplo, pode abrir galerias para o fusário também se instalar. Então aqui a gente ainda não tem ao certo qual é o fusário, né? Se ele se instalou na raiz ou se ele se instalou na parte aérea. Porque muitas vezes a gente vê, né, seu Ilaldo, igual você mostrou aí, o broto totalmente saudável e a parte de cima da planta morta. Aí a parte da saia aqui embaixo, a gente pode olhar aqui, ó. Abaixo da necrose, né? Abaixo da necrose, aí ó, a rama tá perfeita. A rama tá perfeita. O broto também tá aqui sadio porque tá abaixo da necrose, né? Então aqui, o que a gente pode ter tido aqui? O fusário com um fungo oportunista causando a mortalidade da parte aérea da planta. Isso é um fator que a gente também tem que avaliar e observar no caso das mortalidades de plantas. E outra coisa, Sara, eu já tenho experiência assim, a gente tem feito outras plantas. Aí muita gente fala assim, então eu vou podar aqui embaixo porque eu vou tirar a parte aérea que está morta e o broto está sadio, vai recuperar a planta, mas quando a planta chega na idade adulta, ela torna a morrer novamente. Né? Ela não porque recupera, não. No caso, quando a contaminação é via raiz, mesmo que você corte essa parte aérea, a translocação de seiva já foi impedida, né? Porque o fusário ele é um fungo que ele se alimenta de tecido morto, ele é um fungo saprófita. Então ele se alimenta, no caso, do xilema da planta, que é o vaso que faz a translocação de nutrientes da parte de raiz para a parte aérea. Então, se aquele xilema ele está impedido,
não tem essa translocação, independente se você cortar a parte aérea, a planta não vai conseguir sobreviver. Porque ela não vai conseguir absorver os nutrientes do solo e translocar para a parte aérea da planta, né? Por isso que corre a mortalidade, né? Isso, por isso que a planta morre. E a outra necrose bem avançada aqui. E é impressionante que aqui, pelo jeito, não foi ferida aqui a planta, né? A gente é um mistério que fica no meio da gente, tá vendo? Aqui tá bastante afetada a necrose, ó. Na verdade aqui tem uma rama quebrada, né? Não sei se... Aí tá vendo? Foi quebrada antes, ó. Aqui, ó. E a necrose, olha como é que tá aqui embaixo, ó. Essa aqui ela já inseriu mais embaixo. Aqui, ó. E vai subindo, né? Vai subindo. Eu vejo assim um problema. Eu vejo um problema pro café, o futuro do café, né? Se a gente não conseguir uma solução para isso aí e tentar conviver isso aí, tem lavouras aí que tem uma mortalidade total, né? Isso. Canivete aqui, ó. Aí tira um ramo desse aí. Vou mostrar aqui como a gente consegue identificar. Ó, aqui ó, para você identificar o fusário, esse fungo ele se alimenta do xilema, mas ele libera toxinas que impedem também a translocação do floema, ou seja, da fotossíntese que a planta faz de descer para a raiz. Essa fitotoxina, ela tem uma característica rosácea, tendendo ao avermelhão. Então, quando você tira uma planta que está contaminada e você observa essas partes aqui no floema rosa, não sei se dá para focar aí no vídeo, mas essas partes rosáceas aqui, ó, significa que o fusário, ele liberou as fitotoxinas e realmente tinham a presença de fusário aqui nessa área. É um sintoma, uma característica típica da presença de fusário. E normalmente a gente encontra justamente nessa fase que a planta já foi totalmente morta, né? Que a planta já está totalmente morta. Porque aqui não como muitas pessoas acreditam, do fungo. Isso aqui é uma fitotoxina que esse fungo produz. Se você vai raspando aqui, ó, principalmente no calo, deixa eu raspar aí. Ah, corte? Quero, porque eu tô fraca. Meu canivete tá sério. Isso, lá, o seu canivete tá sério. Essa vai sair aqui. A parte mais cor de vinho, assim parece, né? Isso. Aqui, ó, ela tá bem característica. Tira a mão um pouquinho pra ver. Aqui, ó, Johnny. Aqui, ó. Aqui tá mais claro. Bem na relação aqui do floema mesmo da planta, ó. Tá vendo? Tem uma característica roxa. Mais sobreviver aí não tem recuperação. Então o ideal é fazer a erradicação dessas plantas. Engraçado que a gente vai deixar nessa área aqui, né? Tá baixo aqui, ó. Parece que uma planta vai passando pra outra, né? Isso. Vai ter reboeiras, né? Por isso que a gente fica quando a gente deixa uma planta doente e não erradica ela vai passando aqui, ó. As 3 plantas contaminadas. Aqui, ó. As 3 erradicadas, porque estão contaminadas. Pode honrar mais. Interessante também, a gente está colocando na carroça ali mais alta, né? Pode estar vendo aqui. Ela também dá um pouquinho, transportando. A carroça enfiou no lugar, a gente começa a jogar fora as plantas e queimar, né? Queimar as plantas erradicadas. Porque ninguém conhece ainda exatamente o que é esse fungo, né? Quais são os ele age? fungos que estão aqui daí? Aqui a gente tem uma raiz, né, bem desenvolvida, né, seu Hilaudo? Mostrando que é uma característica realmente de ataque de patógenos. Aqui não foi uma planta que foi, no caso, mal plantada, né, Hilaudo? Tá mesmo mal plantada.
A raiz ela se desenvolveu. Parece um fungo, né? Isso. Aí a gente tem a associação do fusário com um outro fungo, que ainda a gente não conhece qual que é. Aqui já tá seco, tá vendo? Isso. Ó, aqui tá verde. Você vê que aqui ela já não vai mais ter translocação, né? Ela, e a mortandade se observa precisa para baixo, né? Isso. Pelo menos essa parte mais profunda, pra ver se tem mais claro. Dela, ó, pião, tá vendo? Tá do pião, 2, 3 piões na planta, né? E 4 aqui, ó. É importante, né? Porque geralmente quando a pessoa planta mal, às vezes a cola tá mal aberta, o plantador vai, empurra muito pra baixo e acaba envergando esses piões aqui, né? Que se chama de pião mesmo, tá lá. É pião, é raiz pivotante, Raiz né? pivotante. Mas pode chamar de pião. É pior. Aí que acontece? Por isso é que elas são retas, né? Pode seguir a educação, a gente volta acabando um pouquinho mais, para poder encerrar. Bastante radicela, né? Muita radicela. Bastante raiz pivotante, pelo que cortou tudo, né? Você vê, você tá com 1, 2, 3, 4, 5 raízes pivotantes. Quer dizer que foi uma boa muda, né? Uma planta que deveria ter todo o vigor, né, Laudo? Mas Que nem ela estava com todo vigor, né? Isso. Se olhar pra você ver o comprimento das ramas, né? Tudo. E aí, infelizmente, ele um fungo, né? Que faz isso. A planta está toda travada. bota aí a característica aqui na As planta. folhas começam. O que você tem? O que você quer deixar bom, o pessoal que vai assistir a gente no YouTube, os matutos do alemão? O que você tem de deixar? O que você acha dessa praga, dessa doença, né? Essa lavoura de café? O que você enxerga no futuro disso aí? Então, eu acredito que se a gente não procurar alternativas, né, tanto no manejo biológico quanto no manejo químico, associar essas medidas, fazer um manejo integrado mesmo para o combate dessa doença, ela pode acabar se tornando o mal do café. Eu acredito nisso, que essa doença ela pode estar relacionada com que a vassoura de bruxa foi no cacau, no cacaueiro. E hoje a gente tendo essa visão mais ampla do que é, de como agem os fungos benéficos e as bactérias benéficas no solo, a gente pode tentar, né, seu Laudo, aos poucos ir adaptando os manejos. Igual aqui a gente fez um tratamento e já percebeu que comparado a outras lavouras, a nossa mortalidade aqui no LB1 foi menor. Bem menor. Muito menor. Eles estão radicando porque está praticamente 50%. E lavouras da mesma idade. Só que o que é o objetivo nosso em isolar um setor e continuar o tratamento em um setor? É ver dentro da área do seu Laudo, que é a mesma mancha de solo, tem os mesmos patógenos, né, que a gente considera, para ver qual é que vai ser a evolução desse tratamento, visando expandir isso para
uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais moderna e que tenha uma relação viável para o produtor e para o café e para o solo, né? Eu acho que o mais importante nem é você salvar a planta, é você salvar o solo. Que ali você pode plantar café, você pode plantar pimenta, você pode plantar mamão, igual o senhor gosta de plantar mamão. E melhorando as condições desse solo, qualquer lavoura, ela consegue condições adequadas para se desenvolver. O senhor concorda? A primeira coisa é o sol, né? É o solo. O que a gente tem que tratar é o solo. E é o que a gente vem tentando trabalhar aqui aos poucos, né? Mas aí eu acredito muito no trabalho, eu tenho certeza que vai dar certo. Vai, com certeza. Valeu. Ó, muito obrigada, viu, seu Ilaldo? Esse homem aqui é demais, gente. Tá bom. Siga os matutos do alemão. É isso aí, valeu.